Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI que investiga o déficit nas contas do município de Teresina, apresentou o relatório final do que foi apurado na Câmara Municipal e os próximos passos relacionados a esse trabalho. Vamos acompanhar. O relatório final da CPI tem 115 páginas. O documento foi elaborado após mais de 4 meses de trabalhos, entre depoimentos e análise de materiais e contratos. Após a finalização, os membros apontaram que não há rombo ou déficit nas contas da Prefeitura e que os números apresentados pelo Palácio da Cidade, na casa de mais de 3 bilhões de reais, estão relacionados à despesa corrente. Chegamos à conclusão de que não há esse rombo de 3 bi apresentado pelo prefeito Silvio. Esse é um ponto principal. Apesar da análise final, os vereadores identificaram irregularidades. Entre os pontos, a aquisição de terrenos com recursos de operação de crédito e a construção de obras com indícios de superfaturamento. O Hospital da Mulher, o valor venal que ele está assentado no município de Teresina é no valor de 2 milhões de reais. Esse mesmo terreno que está lá escriturado a 2 milhões de reais, ele foi adquirido foi adquirido pelo município por 16 milhões e meio. Só esse valor já remete a um questionamento. Primeiro, perguntamos para os avaliadores, quem foi que fez a avaliação desses terrenos? 2 avaliações feitas em caráter privado, é que mandaram essas avaliações. Não teve nenhuma avaliação de nenhum avaliador da Prefeitura. Estou dando esse exemplo de lá, para não dar o outro exemplo da Maranhão, que é hoje a bacia da Galeria da Zona Sul, adquirida por quase 13 milhões. Ele está escriturado na Prefeitura por 7 milhões. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito deve ser lido no plenário da Câmara Municipal na próxima semana. Todo o material coletado e as informações levantadas também serão encaminhadas para análise dos órgãos de controle, como o Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. A gente tem que averiguar. Então, os encaminhamentos serão encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público do Estado do Piauí, ao Ministério Público Federal, bem como a Prefeitura Municipal para que tome providência. Então, a gente espera que os tribunais de contas da União, do Estado, os órgãos de controle possam fazer essa averiguação mais a fundo. Eles têm recursos, eles têm essa expertise de fazer essas investigações mais a fundo para que a gente possa tentar recuperar algo e, quem sabe, punir se houver alguém que tenha feito algum desvio, punir alguém que tenha feito a perca desse erário público. Aí o resultado da CPI do déficit financeiro, e alguns questionamentos surgem, né? Porque a CPI apontou que não há um déficit ou rombo, né? Segundo o relatório, os valores na casa de 3 bilhões de reais tratam-se de despesas correntes líquidas, ou seja, despesas que são naturais da administração e impessoais, como empréstimos e outras questões. Mas a própria Câmara Municipal, há pouco mais de 2 semanas, reprovou as contas da gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa no exercício de 3 anos, 2022 2023. De 2022 e 2023. O Tribunal de Contas também reprovou as contas do ex-prefeito Dr. Pessoa por uma série de irregularidades, despesas que foram executadas sem o devido empenho, irregularidades na contratação de empréstimos, na compra de terrenos, de obras, enfim. O fato é que a CPI aponta que não há um déficit, né? um déficit ou rombo nas contas do Palácio da Cidade, que esses valores tratam-se de despesas correntes líquidas, ou seja, despesas já comuns do município. Vamos aguardar os próximos passos. O relatório foi encaminhado aos órgãos de controle, como TCE e Ministério Público, e também à Prefeitura de Teresina. Mas o relatório, apesar de a conclusão não ser a que muitos esperavam, traz algumas informações importantes, viu? Sobre superfaturamento na compra de terrenos adquiridos pela Prefeitura. E aí o exemplo mais claro e que é o exemplo até que ficou marcado nessa denúncia é a compra do terreno do Hospital da Mulher, ali no Balão da Tabuleta, que há um indício forte de superfaturamento. Há indícios também de superfaturamento em outras obras, como a da Escola Ambiental 15 de Outubro, ali ao lado do Parque da Cidade, né, que estava orçada inicialmente
na licitação em pouco mais de 20 milhões e terminou executada por 47, ou seja, praticamente dobrou mais que dobrou, né, o seu valor em comparação ao que estava licitado. Então, há todos esses indícios que vão ser encaminhados aos órgãos de controle. Vamos aguardar os próximos passos. E aí, Agora, Natan? Magalhães, só lhe fazer uma pergunta aqui, porque você é um doutor formado em Harvard, nos Estados Unidos. Não, é na UF. E não é doutor, não, é só Porque é o seguinte, graduação. Deixa eu dizer aqui. Como é que tem toda essa situação e essas irregularidades, a reprovação das contas da gestão e os indícios de situações que beira crime? E aí o seguinte, agora não Que tem. é crime, não é que beira, não. Aí o seguinte, aí como é que agora a CPI diz que tá tudo legal, tá tudo... Gente, eu não consigo compreender toda essa situação. Aí o seguinte, a Sol é inocente, ela precisa preciso que se peça desculpa por ela ter sido conduzida ao distrito, ter Tem sido umas presa. questões aí. Doutor Pessoa é um puritano, precisa se saber. Eu vejo também uma certa contradição no relatório, mas o que fica mais evidente para mim é a questão de, no primeiro momento, de nomenclatura, né? O rombo financeiro, ele normalmente é tratado dessa forma pelo executivo, né? A atual gestão, Silvio Mendes, sempre deixou bem claro que existe um rombo, um déficit financeiro, e nessa casa aí, acima dos 3 bilhões de reais. O que o relatório da CPI mostra é que, assim, o presidente Dudu não considera rombo porque, segundo ele, são dívidas comuns da administração pública, né, oriundas de má gestão e também de indícios de corrupção, mas, segundo ele, completamente sanáveis, né, por parte da prefeitura dentro das condições que o município entender que pode fazer. Mas aí o que o relatório chama a atenção é exatamente isso. Não é novidade para ninguém, Chico Gomes. Tem a parte da má gestão, e aí a gente pode citar decisões erradas do ponto de vista da gestão, do ponto de vista dos gastos, a falta de planejamento, como ficou bem claro aí na informação que o Natanael citou, né? Como é que você começa a reforma, a construção de uma escola que é previsto gastar 15 milhões, né, Natan? E depois passa para mais de 40. Isso é, no mínimo, uma falta de planejamento muito grande, mas também há indícios de corrupção. E aí a gente está falando, por exemplo, da questão dos terrenos, né? E aí a gente pode citar, porque é de conhecimento público, claro, a questão do Hospital da Mulher, que foi um terreno já abordado em CPI, que não há ali, não houve por parte daqueles que fizeram a avaliação algo que fosse objetivo, né? Era um terreno que era avaliado no mercado a um preço e foi efetivamente pago 18 milhões de reais, mais do que o dobro do que era avaliado pelo mercado. Então, o que a gente chega, a conclusão que o relatório chega é exatamente a de que houve má gestão, isso ninguém duvida, e também há indícios de corrupção. Os indícios de corrupção, o relatório obviamente vai ser encaminhado ao TCE, à polícia, enfim, que inclusive já faz essa investigação por meio dessa operação Gabinete de Ouro, e há também a má gestão, que são aquelas decisões erradas, decisões equivocadas, tomadas sem levar em consideração a economia, né, sem levar em consideração a eficiência. O que a gente espera é que, claro, para a má gestão não tem mais remédio, já foi feito, o mandato do doutor Pessoa já acabou, o que a gente espera é que nunca mais tenha um igual. Já em relação aos indícios de corrupção, aí sim, quem praticou, em caso sendo comprovado, precisa pagar e pagar caro, porque o que foi feito em Teresina foi a olho nu. Todo mundo que acompanha a política, que acompanha a gestão pública, sabe como as coisas aconteceram e isso precisa ser dado uma resposta à altura. Natan, durante essa CPI foi feito um resumo, um raio-x em todas as pastas da gestão anterior. A exemplo, a pasta em que o PT indicou, por exemplo, que o PT indicou a administração de uma pasta na gestão. Fundação Alferraz. Fundação Alferraz. Como é que foi a gestão lá? Como é que foi gerido essa pasta lá? Indicada pelos vereadores do PT, pelo vereador Dudu, pela vereadora Eusuíla e pelo vereador Deolino. Inclusive, o vereador Dudu disse que não queria sair de forma alguma. Lá, o negócio lá era bom demais. Que, não, pai, a gente pode concorrer à eleição fazendo parte da gestão. E aí?
Então, assim, só no nosso país mesmo que o seguinte, se monta uma CPI para poder apurar toda a situação por pessoas que estiveram em gestão anterior. Como é que pode um negócio